Salve, salve, alunos da OBA, estudantes da astronomia, astronáutica e ciências espaciais. Aqui é o professor Amauri, dando sequência nos vídeos da prova da OBA de 2019, prova de nível 3, destinada a alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Então vamos comentar agora as questões 6 e 7 para terminar a prova de astronomia. E no próximo vídeo comentaremos as questões de astronáutica, ok? Então, essa questão 6 aqui, ela trabalha com momento de força, com torque, como se fosse... Na verdade, são conceitos que normalmente a moçadinha lá do sexto, do sétimo ano não viu ainda, mas que já brincou e que vai entender muito bem, né? Como é que funciona isso, porque é o mesmo princípio de funcionamento da gangorra, tá? Ele até coloca a gangorra ali para explicar, e é de uma forma bastante semelhante que acontece na natureza com as órbitas dos planetas, ou de um sistema duplo de estrelas, por exemplo, chamado sistema binário, como é, por exemplo, o sistema Alpha Centauri, que tem Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, né, na constelação do Centauro, ali perto do Cruzeiro do Sul. Beleza? Então acompanhem comigo lá a leitura da questão e a resolução. Vamos lá. Questão 6 valendo um ponto. A figura mostra o esquema das órbitas, fora de escala, de um sistema binário de estrelas A e B, sendo que uma delas tem o dobro da massa da outra. As estrelas orbitam em torno de um mesmo foco comum, onde está o ponto de equilíbrio, como na imagem da gangorra. Os números 1, 2 e 3 indicam as posições da estrela A em 3 diferentes momentos da sua órbita. Pergunta 6A, valendo 0,25 cada acerto. Né? Escreva nos parênteses os números correspondentes às posições da estrela B quando a estrela A estiver nos pontos 1, 2 e 3. Então veja, na prova em si, aqui claro a gente está com o gabarito, mas na prova só tinha estrela A e os pontos 1, 2 e 3. Né? Como ela gira em torno de um mesmo ponto comum, esse ponto comum não tem lá na prova, pessoal, que são essas linhas pontilhadas. E até vejo que no gabarito o estudante não precisa desenhar as linhas que ligam os números. Mas se você ligasse, você veria que todas elas passam por esse ponto aqui, ó, ponto comum, que elas orbitam aqui, né? Então, é o ponto comum da órbita, assim como se fosse o ponto de equilíbrio da gangorra. É o foco das duas órbitas aqui também. Então, se você une as estrelas passando por esse ponto, né, que é o foco dessa elipse A e também é o foco dessa elipse B, você tem o ponto de equilíbrio que elas orbitam. Então, unindo 1 com 1, você tem aqui nesse ponto aqui o ponto 1 da estrela B, passando pelo meio, unindo 2 com 2, está aqui, ó, 2 com 2, e 3 com 3, tal qual é a gangorra. Então, se você pegar a similaridade da figura que você tem da gangorra aqui, você mata a questão, né? É muito fácil, é por semelhança com o que acontece com a gangorra, beleza? Então, vamos à questão 6b, valendo 0,25 cada ponto. Qual das estrelas A ou B tem maior massa? E ele responde a estrela B. Ora, por quê? Porque ela está aqui, ó, mais próxima do foco e tem que girar mais rápido aqui, né? Então, a estrela que tiver mais massa vai estar mais perto do foco e girando mais rápido. Então, isso está correto aqui também, né? Que parece que, mas a estrela aqui, ó, tem uma órbita maior. Sim, tem uma órbita maior, significa que vai ter menos força gravitacional atuando sobre ela, e como a força gravitacional depende da massa, significa que a estrela que tem mais massa é a que vai girar mais pertinho desse ponto de equilíbrio aqui, ó. E outro caso que serve para você sacar também, veja aqui, ó, que o corpo que tem mais massa na gangorra é o que está mais perto do ponto de equilíbrio, ó, que no caso aqui é os 2 kg, está vendo? Os 2 kg estão mais perto do ponto de equilíbrio. Como o nosso ponto de equilíbrio é o foco, ora, obviamente, só que aqui vocês vejam, aqui tem uma pegadinha, né? Porque aqui está do lado esquerdo do ponto de equilíbrio e aqui está invertido, né? Como se o ponto de equilíbrio estivesse para cá, ó,
Então aqui estaria os 2 kg, aqui estaria 1, né? Então tem que tomar cuidado com isso, mas você vendo que o corpo mais massivo é o que vai estar mais perto do ponto de equilíbrio, que é o foco das órbitas aqui, tá? Então quem se ligou no que está acontecendo e o que acontece com a gangorra e o que está acontecendo com a órbita das estrelas aqui, respondeu certinho essa questão. Maravilha? Agora vamos para a questão 7, que é uma questão de eclipses, tudo bem? Então, bem interessante, das regiões em que se observa e que não se observa um eclipse. Questão 7, valendo 1 ponto. A imagem ao lado traz o globo terrestre com o esquema do famoso eclipse de 29 de maio de 1919, o qual também foi visto em Sobral, no Ceará. A observação desse eclipse confirmou a teoria da relatividade de Albert Einstein. Na figura, a faixa estreita escura representa o caminho que a parte central da sombra da Lua fez na superfície da Terra, e de onde o eclipse solar total pôde ser visto. Fora dessa faixa, o eclipse foi parcial, e fora do quadriculado, a Lua não passou na frente do Sol em momento algum. Ou seja, fora desse quadriculado que tem ali, não aconteceu o eclipse. Quem estava naqueles pontos, por exemplo, lá no norte da Europa, no Canadá, por exemplo, que está bem ao norte, ou quem estava aqui na Antártica, não conseguiu ver esse eclipse, ok? Então, pergunta 7, valendo 0,25 cada acerto. No globo terrestre, pinte totalmente de qualquer cor as 4 regiões da Terra onde o eclipse solar de maio de 1919 não pôde ser visto em momento algum. Então as 4 regiões, aqui até ele colocou 1, 2, 3 e 4, né? Não nessa ordem necessariamente, mas é tudo que está fora do quadriculado, porque veja, aqui a gente tem a faixa central, que tem aqui entre 200 e 300 quilômetros, é a faixa do eclipse, depende do quão próximo a Lua está da Terra, né, chamado perigeu, que é esse ponto. E aqui vocês têm as faixas de parcialidade. Então quem estava aqui, ó, né, para o sul ou para o norte, viu 80% do eclipse. Quem estava aqui, ó, mais afastado, viu 60%, 40%, 20%, né? Aqui 0% praticamente, né? E aqui fora, aqui 20, 10, 5, 1, né? Viu só um pedacinho pegar ali. Quem estava fora, na faixa que aqui no caso está pintado de vermelho, você pode ter pintado com o teu lápis de cinza, desde que tenha pintado as regiões certas, fora do quadriculado, né? Pintado certinho aqui, você levou 1 ponto da questão 7. Beleza? Eu vou fazer esse vídeo curtinho então, pessoal, né? Vai dar aí menos de 10 minutos, mas é para deixar o próximo vídeo um pouco mais longo, que daí a gente vai comentar toda a parte de astronáutica da prova da OAB de 2019. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo, moçada!